Agora, para a gente fazer a comunicação do Delphi com o nosso dispositivo, vamos criar um novo aplicativo aqui no Delphi, um aplicativo multi-device. Então vamos lá em File, New, Multi-Device Application, e podemos criar aqui um Blank Application, que é um aplicativo vazio. A gente não precisa ter nada inserido nele nesse nosso exemplo. Como a ideia aqui é fazer um aplicativo para o Android, eu já vou selecionar aqui o style dele Android e vou dar uma dimensionada nele um pouco menor para que ele fique com a tela ah, padrão aí de um dispositivo mobile. Não vou setar nenhuma view padrão de Android, vou trabalhar com a master para ser algo mais genérico. Bom, eu vou precisar fazer duas coisas basicamente nessa aplicação. Uma vai ser localizar os dispositivos pareados e outra vai ser realmente enviar os dados para o meu dispositivo. Para fazer isso, eu vou utilizar praticamente um único componente que vai ser responsável por fazer toda essa comunicação Bluetooth com o meu ESP32, que é o componente T Bluetooth. É com ele que toda a nossa mágica vai funcionar. Antes de mais nada, vamos começar a montar o nosso layout para que eu possa interagir então com o meu dispositivo ESP32. Eu vou colocar aqui primeiramente um layout. Vou alinhar ele ao top. Ele vai ser só para dar uma margem, para não ficarem com os controles colado muito na parte superior da nossa aplicação. Então eu vou adicionar aqui outro layout. E vou colocar ele como ao top. Eu vou aproveitar para salvar a minha aplicação. Vou criar uma pasta aqui chamada ESP32. ESP32 Delphi. O nome do meu ponto .pas vai ser esp32.form.main. E o nome do meu projeto vai ser ESP32 Delphi. Ok. Tudo salvo, eu vou colocar agora um botão nesse meu segundo layout. Então, eu vou alinhar ele agora à direita. Dou uma margenzinha para ficar legal. E vou renomear ele para btn listar dispositivos. btn listar dispositivos. Vou botar um texto nele. Listar dispositivos. Esse botão vai ser responsável por listar os dispositivos que estão pareados no nosso mobile. Agora eu vou colocar um combo box. Colocar ele meio centralizado.
Vou colocar como ao client dentro do nosso layout. E eu posso dar uma ajustada nas margens dele. Então, vou botar um topzinho aqui um pouquinho melhor. Um 5 aqui para ele dar uma 5, 10. Aí, ficou legal. Vamos dar uma ajustada aqui. Aumenta um pouco esse botão. Aqui, agora ficou legal. Bom, dou 2 cliques aqui no btn listar dispositivos e vamos inserir o nosso código que vai ser responsável por buscar essa lista de dispositivos lá que estão pareados no nosso mobile. Vou declarar uma variável que vai ser o meu LDevice, vai ser a representação do meu dispositivos, dos meus dispositivos que estão pareados. Então ele vai ser um T Bluetooth device. Eu vou limpar a minha lista, o meu combo box, então meu cbx dispositivos ponto item ponto clear. Eu vou fazer um for in e ele vai percorrer então. Ele vai adicionar na minha lista, na minha variável de device, referente à minha lista de dispositivos pareados. Para isso eu pego lá o meu Bluetooth 1, não renomeei ele, Paired Devices. Então aqui ele me traz toda a lista dos dispositivos que estão pareados. E aí simplesmente faço adicionar no meu combo box, então meu cbx dispositivo ponto item ponto add meu LDevice ponto device name. Agora nós vamos colocar um outro botão para fazer a conexão com o meu dispositivo selecionado na minha lista. Então vamos colocar aqui um outro layout. Vou alinhar ele aqui ao top. E vou colocar um botão. Esse botão eu vou fazer um alinhamento à esquerda. Vou colocar uma margenzinha nele também. Vou chamar esse botão de btn conectar. E o texto dele vai ser conectar. Eu vou colocar um label agora ao lado para indicar se o dispositivo está ou não conectado. Vou colocar um alinhamento à esquerda também. E vou chamar esse label aqui de LBL status. O texto padrão dele vai ser desconectado. Agora vamos para o nosso editor de códigos e aqui eu vou criar um método chamado conectar dispositivo, onde a gente vai passar o nome do dispositivo, vai tentar conectar e ele vai retornar se foi possível conectar ou não. Então vai ser uma function conectar dispositivo
onde nós vamos passar aqui o pDeviceName do tipo string e ele vai retornar um boolean. Para que a minha conexão funcione, eu vou precisar, além do método, de duas outras coisas. Uma é uma variável para encapsular essa minha conexão, uma variável do tipo tBluetoothSocket. É ele que vai ser responsável por fazer a conexão com o meu dispositivo. Então, eu vou declarar aqui uma variável fSocket do tipo tBluetoothSocket. Além da variável, eu vou precisar do ID do tipo de serviço que eu vou estar conectando. Por exemplo, essa minha conexão é uma conexão serial. Então, eu vou usar um UID de conexão serial com o Bluetooth. Além da conexão serial, eu tenho uma série de outras conexões. Por exemplo, se eu utilizar uma conexão com dispositivo de som, de vídeo, a própria impressora tem conexões específicas para a gente poder estar verificando status. O ID, o nome da minha constante, e eu vou pegar esse númerozinho pronto, que é uma guide para comunicação serial. Então esse número não muda se eu quiser fazer uma conexão serial com algum dispositivo Bluetooth. Ok, tenho a minha variável, tenho a minha constante, agora vamos escrever o método conectar dispositivo. Shift Ctrl C. Aqui eu vou declarar novamente uma variável com o nome de LDevice do tipo tBluetoothDevice. Vou percorrer a lista de devices pareados para localizar o dispositivo que foi selecionado lá no meu combo box, ou no caso, que está sendo passado por parâmetro para minha função. Vou fazer o meu for, no caso vou fazer um for-in, LDevice, para o Bluetooth 1.PirateDevice. E aqui eu verifico se o LDevice.deviceName, então se o registro, se o item do device pareado, o nome dele, for igual ao nome da variável, ao valor que está contido na variável pDeviceName, então eu posso realizar a minha conexão. Então aqui eu utilizo o fSocket para receber o LDevice.createClientSocket. E eu utilizo aquele meu aquela string. No caso, eu vou, como ele está pedindo uma guide, eu vou transformar aquela string em uma guide. Então, eu uso um string to guide e passo a minha guide. Aqui ele me pede um segundo parâmetro, se eu quero fazer uma conexão segura ou não. Vou passar que sim. Ok. E agora eu testo se eu conseguir fazer essa conexão ou não. Vou fechar esses dois painéis aqui, não vou precisar agora. Então, se fSocket for diferente de new, então eu posso tentar conectar. E aí o meu resultado será o fSocket
ponto connect. Então agora eu sei se eu consegui conectar ou não. F12, vamos no clique do nosso botão conectar. Primeiro eu vou verificar se eu tenho algum item selecionado no meu combo box. Então, tem algum item selecionado? É diferente de new. Além disso, eu vou verificar também se o item selecionado, caso ele tenha sido selecionado, tem algum texto. Então, eu verifico aqui se esse texto é diferente de em branco. Aí sim. Agora eu chamo meu método se conectar dispositivo. E aqui eu passo o cbx dispositivo.selected.text. E agora eu sei se eu consegui. Agora eu sei se eu consegui conectar ou não. Então, se ele conectou, eu vou dizer que o lbl status.text vai ser conectado. Senão, ele vai continuar desconectado. E aqui eu posso colocar uma mensagem também. Só um show message. Caso não tenha sido selecionado nenhum dispositivo, a gente chama aqui selecione um dispositivo. Então agora eu já consigo listar os meus dispositivos pareados e consigo conectar com o meu dispositivo. Por último, eu vou fazer o envio da instrução que vai ligar ou desligar o nosso LED. Para fazer isso, eu vou utilizar um componente chamado switch, que é aquele componentezinho de liga e desliga. Então, eu vou chamar aqui um switch. Vou botar o alinhamento dele à direita. E dou uma margenzinha para ele também, para não ficar colado. Margenzinha direita aqui. Dou 2 cliques nele. Então aqui o que eu preciso fazer é enviar dados para o meu dispositivo Bluetooth, para o meu ESP32. Para fazer isso, a gente utiliza a nossa variável socket. Então eu vou declarar aqui uma variável do tipo tbytes, então eu vou chamar ele de ldados, tipo tbytes. Vou verificar se eu tenho alguma coisa no fsocket, se o fsocket aponta para alguém, se ele é diferente de new. E se ele aponta para algum lugar, se ele está conectado. Então, caso ele esteja, eu vou setar um tamanho para minha variável de dados. Então, como eu quero mandar um único byte, vai ser um byte 0, 1, se liga ou desliga, que é o que a gente está esperando lá do outro lado. Então eu vou dizer que o ldados tem tamanho 1. E na posição 1 de ldados, posição 0, então eu vou converter aqui o meu componente switch.isChecked. Então armazenei ele na minha variável ldados e agora eu vou fazer um envio. Então eu pego o fsocket .senddata, passando meus bytes, essa minha variável ldados.
Então agora eu tenho um botão para listar os dispositivos pareados, eu tenho um botão para conectar no dispositivo selecionado e eu tenho um switch para fazer o liga e desliga do LED. Além disso, eu preciso habilitar as permissões de Bluetooth do meu mobile. Então eu venho aqui em Project Options, em Uses Permissions e habilito as duas opções de Bluetooth. Bluetooth e Bluetooth Admin. Então, Save. Agora é só selecionar o meu dispositivo, plugar meu celular aqui. Tá aqui e então agora eu faço nossa compilação e aí vamos ver como é que fica lá no nosso mobile, lá no nosso celular. Então aqui é a minha aplicação, vou listar os dispositivos, apareceu aqui, achei o ESP32 aqui, vou conectar ele, conectou, e agora no switch eu ligo e desligo o meu LEDzinho, ó. Todo Bluetooth, sem nenhum cabinho conectado. Então basta utilizar um Bluetooth socket e eu consigo fazer envio de dados tranquilamente para o nosso dispositivo ESP. A única coisa que eu tenho que me ater, tenho que cuidar, é que existe limitação da quantidade de dados que cada dispositivo pode receber. Então, alguns conseguem receber aí, sei lá, 256 bytes, outros conseguem receber mil e poucos, outros taxa menor de envios. Então, é a única limitação. Quanto o resto, dependente se vocês estiverem usando Arduino, estiver utilizando microbit, estiver utilizando ESP32, um M5, todos eles vão funcionar da mesma maneira. Ok, pessoal? Grande abraço.